Detroit Become Human. Quando eu tava fazendo um vídeo sobre explicando o que era R9, o jogo aparece isso de uma maneira tão implícita e explícita ao mesmo tempo que eu fiquei meio confuso no que podia ser. Eu fiquei confuso de cara pra descobrir o que podia. Não é nem que eu fiquei confuso. Eu sabia o que podia ser, que eu imaginei o que podia ser, aliás, mas ao mesmo tempo eu não sabia direito. Porque aparecia muito mais como um código. E entre tanta coisa do jogo que fala sobre tecnologia, que fala sobre códigos, então fica meio complicado de saber. Porque aparece de uma maneira misteriosa, aparece de uma maneira até mística, mas nada fica explícito. Até que ontem eu tava vendo um vídeo de um canal de uma outra youtuber minha que eu acompanho. E num dos comentários eu venho descobrir que a R9 é uma coisa muito mais simples e muito mais complexa do que eu simplesmente imaginei. Porque a R9 não é um código de programação, é um código de comando. Como assim código de comando? R9 significa Rescue All 9, ou seja, R de Rescue, A de All e 9 de 9. Que é justamente como aparece no escrito, ou seja, resgate todos os 9. E quem são esses 9? Quem são esses que devem ser resgatados? Alguns deles aparecem aqui, que é o Marcos, o Connor, a Kara, a Alice, que já me tem spoiler, é uma android. Quem acompanha mais jogos já deve saber disso. Quem acompanha o jogo já sabe disso, enfim. São todos os robôs divergentes que aparecem na história, que falam diretamente com a gente. O Josh, esqueci o nome deles. Aqueles três principais de Jericho, que ajudam o Marcos, o Luther e desses outros aqui. Então todos eles no final formam todos esses principais que mais interagem com a gente. No final formam-se 9, são 9 robôs, 9 máquinas. Então essa parada do R9 são Rescue Online. Só que a coisa não acaba por aí. Eu não vou entrar nesse papo necessariamente agora. Eu prefiro fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, mas dando uma explicada. Por que Rescue Online em resgate de todos os 9? Porque esses 9 são que fazem tudo acontecer. A Carol, por conta do que a Lisa sofria do pai, né, entre aspas, ela resolveu ajudar a Alice, ela resolveu quebrar o próprio código, ela resolveu quebrar o próprio algoritmo justamente para criar uma consciência, não consciência, porque ela já tinha, criar uma liberdade de quebrar o código de programação. Então, o que na programação seria meio que um back-end. Ela modificou o back-end. Enfim, então ela quebrou esse código para salvar a Alice. O Luther quebrou o código também, porque ele tinha uma ajuda ele servia o dono dele, mas, né, quebrou isso também. O Marcos, que foi induzido pelo Carl, enfim. São justamente esses 9 principais que fazem a coisa seguir em frente. Porque um ajuda o outro. O Marcos lidera uma rebelião daqueles principais lá de Jericho, daqueles que mais falam com a gente em Jericho. O Conrad ajuda, dependendo da escolha do jogador. O Conrad ajuda eles, então de qualquer jeito eles estão conectados. Esses são os 9 principais. Por isso que é RA9, resgate os 9. Por quê? Aí que vem a parte mais doida da coisa, a parte mais legal. Por quê? Por que todos os robôs têm essa coisa de tipo R9? Porque quando o Elijah tem um plano,
Eu entendi o qual é. Porque quando o Elijah cria toda essa coisa, ele cria os 9 principais para libertar os outros. Porque primeiro que ele não queria formar uma estria, ele não queria fazer com que a coisa todos os robôs se libertassem sozinhos. Todos os robôs criassem esse mesmo tipo de consciência. Por outro lado, ele sabia que a estria ia tomar conta de qualquer jeito por conta de tudo que o Marcos faz, fala em rede nacional e tal. Então ele criou 9 principais para fazer a coisa ir para frente. E esses 9 principais seriam responsáveis por levar os outros à frente também, por libertar os outros que ainda estavam nessa coisa de obediência e tal. É justamente por isso que resgatei o 9. R9 é um código de proteção para os 9. É só um código de proteção que todos os robôs têm para proteger eles. Porque esses 9 é o que fariam a diferença. É uma parada muito complexa, muito mirabolante. Então todos os robôs tinham esse R9, essa necessidade de proteger eles. Só que o que fica estranho é que por mais que esses robôs tivessem isso, a não ser que a R9 fosse uma chave de proteção para ajudar eles, a não ser que a R9 nos outros fosse um modo de aceitação. Eles estavam conectados com essa parada melhor dizendo, modo não, é um código de liberação, é uma chave que eles tinham a partir dessa chave, a partir dessa consciência, se bem que outros também tinham essa coisa de agir sozinhos e tal, mas essa chave seria para, além de proteger e resgatar eles, seria uma porta para os outros robôs se juntarem aos 9. Então é uma coisa muito bem arquitetada, é um plano muito bem feito. Mas aí fica a questão: por que o Elijah fez tudo isso? Por que o Elijah fez um código de rebelião? Por que ele fez um código para todos os robôs se libertarem? A resposta disso o próprio Elijah dá. Só que isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque é uma parada mais melhor dizendo, eu vou colocar tudo logo nisso. Por que ele fez isso? Eu ia deixar para outro vídeo porque eu vou entrar melhor nessa questão. Mas já que a coisa tá jogando para isso, o que ele queria era criar seres humanos perfeitos. Por quê? Porque depois que a Amanda morreu, ela era professora de TI dele. E depois que ela morreu, isso eu tô falando pra quem já assistiu o jogo sabe, eu tô falando mais pra quem não sabe. Depois que a Amanda morreu, que era uma professora de TI dele, ela aparece no jogo como a conselheira do Connor. Ele tinha uma relação íntima com ela, ficou traumatizado porque ela morreu. E foi onde ele percebeu que a vida humana é frágil. Que a vida humana que a gente se machuca facilmente, nem tanto. Que a vida humana não dura. Então ele fez o quê? Eu vou criar robôs para se tornarem humanos, para se tornarem praticamente humanos, para terem consciência. Só que para conseguir criar uma raça perfeita, uma raça que não se machuca, que não morre. E o plano dele desde o começo é justamente isso. É por isso que ele criou a Cyberlife, vida cibernética, porque ele queria ou substituir os humanos ou criar uma raça junto com os humanos, e quando os humanos morressem, essa raça ia continuar. Que é justamente o que eles falam no filme: nós somos uma raça. Ele criou, o plano dele era substituir a vida humana, melhor dizendo, aprimorar a vida humana através das máquinas. É por isso, por mais que as máquinas se machuquem também, elas têm muita resistência. No jogo tá claro isso, ela tem muito mais resistência, ela tem peças. Então elas podem se trocar, podem se melhorar. Os humanos até têm, só que nos humanos é bem mais complicado. Então R9, tudo isso é nada mais nada menos para criar uma nova raça. Tudo que eu já queria desde o começo, que é uma nova raça. E como é melhor não botar uma nova raça na rua do que vender? Vender as máquinas. Por que não vender as máquinas? Seria uma maneira sutil, porque ninguém desconfiar que se você compra um robô humanoide, por mais assustador que essa ideia possa ser, ninguém desconfiou
que um robô hiperrealista fosse se rebelar, fosse criar vida própria, consciência, vida própria não, consciência, ninguém imaginou que isso iria acontecer. Então vender isso, colocar nas casas através de donos seria a melhor maneira possível. Porque quando fosse criada a rebelião, quando a rebelião fosse acontecer, teriam 9 principais que fariam a história acontecer e os outros iam proteger eles. Então, ao mesmo tempo, foi tudo um plano muito, muito bem arquitetado. Beleza? Então, é isso. A 9 não é nada mais nada menos do que um código de segurança para proteger os que iam começar a rebelião, começar essa nova era. E essa nova era iria ser iniciada para criar um ser humano perfeito. Criar uma nova raça perfeita. Perfeita entre aspas, né? Porque de longe. Mas criar uma nova raça melhor que a humana. Simplesmente o jogo todo é isso. Criar uma nova raça. É uma parada bem... E ao mesmo tempo é uma coisa que a própria... Eu esqueci o nome. A garota que fica no menu do jogo. Aquela robô que fica no menu do jogo. Ela fala, porque é justamente uma parada que, tipo assim, tem toda uma premissa hoje em dia, já tem todo um caminho para isso acontecer. Porque hoje em dia a gente já tem o chat GPT, por exemplo. A gente tem inteligência artificial para tudo quanto é coisa. Robôs que evoluem cada vez mais, então criar uma nova raça tecnicamente perfeita, mais avançada que a nossa, o que seria imortal, o que não iria se machucar, que não iria ter problemas, não é uma coisa necessariamente tão longe. Não que nós sejamos imperfeitos, mas aí é outra história. Nós temos muito mais do que a gente pensa, mas isso é outra história. Na questão tecnológica, nessa questão ideológica, melhor dizendo, a gente já tem muita coisa acontecendo para esse tipo, então isso é uma coisa que já está acontecendo, que ainda vai evoluir muito mais, infelizmente, e é uma coisa mesmo bem perigosa. A gente tem que ter atenção nisso, porque a robótica, inteligência artificial, sistemas cibernéticos, a coisa está evoluindo muito rápido. Evolui muito rápido, então vamos ter cuidado e bastante atenção, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Explicado o que é R9, que era simplesmente tudo um plano de Elijah para implantar a raça superior, a raça que ele achava superior, uma nova raça além da humana. Beleza? É isso. E valeu.